Olá, espero que todos estejam bem. Continuando a nossa disciplina, a gente vai visualizar agora outra aplicação para tudo que a gente já viu, né? Para lógica de predicados, para dedução natural, principalmente, um pouquinho de álgebra booleana. A gente vai usar tudo isso para a gente provar teoremas, ou para a gente demonstrar teoremas. Caros, eu sei que a maioria de vocês não é matemático, físico, não vão provar teoremas matemáticos de fato, mas é bastante importante, ou é muito bom que vocês aprendam a demonstração de teoremas, aprendam estas técnicas, não para vocês provarem os seus próprios teoremas, muitas vezes, mas simplesmente para vocês visualizarem teoremas provados e conseguir entender aquela linguagem. E pessoal, não se engane, código, muitos códigos hoje em dia, né, código de ponta, quer dizer, Google, Facebook, eles compartilham os códigos deles. E normalmente eles compartilham esses códigos por meio de artigos. E a notação nesses artigos vai ser notação muito matemática. A demonstração de que os problemas, de que os códigos funcionam vai ser como uma prova de um teorema. Então, como já foi dito, né, um dos objetivos, né, de matemática discreta é melhorar essa bagagem matemática de vocês, esse repertório matemático e formal de vocês, ok? Bom, vamos lá. Teorema, então, uma sentença matemática que é verdadeira e pode ser verificada como tal. Teoremas são compostos por um conjunto de hipóteses que são assumidas como verdadeiras a priori e uma conclusão. Hipótese, conclusão, lembra de dedução natural, de consequência lógica? Então, eu preciso definir também o que é uma instância, né? E na verdade, a instância de um teorema é uma atribuição de valores às suas variáveis. A gente já vai ver exemplos. Uma prova ou uma demonstração de um teorema, então, consiste em uma verificação que mostra que o teorema em questão é verdadeiro para todas as possíveis instâncias deste problema. E cuidado, porque esse problema pode ser instanciado de maneiras infinitas e você não vai conseguir provar instanciação por instanciação. E aqui a gente tem o contra-exemplo, quer dizer, para mostrar que um teorema, entre aspas, porque um teorema é verificado como tal, então não é um teorema. Para mostrar que um teorema é inválido, eu preciso simplesmente apresentar uma instância que o torna falso. Essa instância é chamada de contra-exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de toda aquela introdução, né? Aqui a gente tem um teorema, quer dizer, sejam x e y dois números reais, tais que x maior que 3, então x ao quadrado menos 2y é maior que 5. Então a gente tem aqui essa notação matemática e a gente vai tentar verificar ela como um teorema ou não, tá? Primeira coisa, a gente vai dividir esse teorema em hipótese e conclusão. O que são as hipóteses? Bom, as hipóteses é tudo isso que o exercício diz pra gente que é verdadeiro. Por exemplo, ele diz que x e y são reais, ele diz que x é maior que 3, então eu vou escrever isso daqui. E a conclusão é o que a gente quer provar. No caso aqui, que x ao quadrado menos 2y é maior que 5. Antes da gente fazer essa prova, vamos tentar instanciar esse problema. Na verdade, instanciar é dar valor para a fórmula aqui, para a conclusão. Por exemplo, se x for igual a 4 e y é igual a zero, a fórmula que eu vou ter é 4 ao quadrado menos 2 vezes zero maior que 5. Isso daqui vai ficar 4 ao quadrado 16, menos 2 vezes zero, zero. 16 maior que 5, e a gente percebe que está ok essa primeira instanciação. E aqui a gente tem uma segunda instanciação que eu já disse que é um contra-exemplo. Quer dizer, se x continuar sendo 4, e aqui fica 4 ao quadrado, mas agora y for 6, 2 vezes 6, o que eu vou ter é 4 ao quadrado 16, menos 2 vezes 6, 12, menos 12. E eu fico no final, então, com 4 maior que 5, o que a gente sabe que é falso. Então veja, pessoal, esse teorema, entre aspas, a gente acabou de verificar que isso daqui não é um teorema nada. Isso daqui não é verdade para todo x e para todo y. Isso daqui não é verdade sempre, tá joia? E para provar que esse teorema é falso, eu preciso simplesmente apresentar um contra-exemplo. Para mostrar que um teorema é verdadeiro, um pouquinho mais complicado, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos observar, tá, que, primeiro, as premissas ou as hipóteses elas foram respeitadas, tá joia? Nas duas instanciações eu fiz x é igual a 4, eu poderia colocar outros valores, mas lembre, o x tem que ser um valor maior do que 3, nunca menor do que 3, tá? E claro, tanto x quanto y tem que ser valores reais.
E note também que teoremas possuem a mesma estrutura de sequentes da dedução natural. Lembra da dedução natural? Eu tenho as premissas e eu tenho a conclusão. Na verdade, todos os sequentes que a gente viu nas aulas anteriores, todas as provas por dedução natural são teoremas. Eu gosto de frisar isso, a gente vai usar a dedução natural, porque a gente vai ver várias regrinhas aqui, ou várias maneiras de provar teorema, e no fundo, pessoal, é a dedução natural. Então, se você aprendeu bem a dedução natural, vai ficar mais tranquilo aqui. Aqui está a nossa primeira estratégia de prova, a chamada prova direta. Para eu provar que alfa implica em beta, eu vou assumir alfa para provar beta. Primeiramente, o que é isso, né? É a regrinha da introdução da implicação. Para provar uma implicação, eu ganhava alfa para provar beta. Lembra disso? Parênteses, pessoal, essa notação que eu estou usando, né? É uma notação minha, na apostila do Rodrigo tá, mas tá diferente. Na apostila do Rodrigo ele explica em texto, etc, etc, tá? Eu gosto dessa notação, eu gosto dessa notação porque ela é mais compacta. Mas vamos aprender a demonstrar teorema na prática. A gente tem aqui um exemplo 58. Suponha que A e B são números reais. Se 0 menor que A menor que B, então A ao quadrado menor que B ao quadrado. A primeira coisa que a gente vai aprender é utilizar um tal de um rascunho. A gente vai aprender a organizar essa sentença aqui do português no nosso rascunho. E aí, qual que é a estrutura do rascunho? Primeiro eu vou dividir aqui a tela no meio e eu vou colocar do lado esquerdo as hipóteses e eu vou colocar do lado direito as conclusões. E eu começo o meu exercício, né? O que são as hipóteses do exercício? São as coisas que eu supus como verdade. Por exemplo, A e B pertencem aos reais. E o que eu estou provando, né? A conclusão é isso daqui, ó. Se 0 menor que A menor que B, então A ao quadrado menor que B ao quadrado. Eu posso transformar isso usando lógica de predicados. E aí eu vou ter uma implicação. Como é que eu faço para provar uma implicação, né? Lá da dedução natural? Claro, na dedução natural eu viria cá embaixo, colocaria a conclusão e riscaria, não é? Mas o que aconteceria é que eu ganharia A para provar B. O meu rascunho aqui é diferente. No meu rascunho, as conclusões não estão embaixo, estão do lado direito, e as premissas e hipóteses não estão em cima, estão do lado esquerdo. Mas é só isso que muda, pessoal. Então eu vou ganhar a premissa que 0 é menor que A, que é menor que B, e agora eu tenho que concluir A ao quadrado menor que B quadrado. Lembra que na dedução natural, a partir do momento que a gente fazia isso, a gente tinha um novo abacaxi para descascar? Agora o que eu tinha que provar é esse B, lembra disso? Pois então, agora o que eu tenho que provar não é essa conclusão feia aqui da primeira linha. O que eu tenho que provar é essa conclusão da segunda linha, que ela é um pouquinho mais fácil. Mas e agora? Como é que eu vou provar esse tal desse A ao quadrado menor que B quadrado? Agora, pessoal, é matemática, é álgebra. Tá vendo que eu tenho aqui A menor que B? Então, na verdade, eu posso tirar isso daqui para fora, A menor que B. Eu posso multiplicar essa equação inteira por A, por exemplo, e eu vou ficar com A quadrado menor que AB. Tranquilo? Eu poderia também pegar esse mesmo A menor que B e multiplicar por B. Fazendo isso, eu ficaria com AB menor que B quadrado. E aí percebam, se eu juntar essas duas equações, eu vou ficar com A ao quadrado menor que AB menor que B quadrado. Se A ao quadrado é menor que alguma coisa que é menor que B quadrado, eu consigo concluir então que A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Conseguem ver isso? E essa última linhazinha aqui é o que eu precisava concluir. Percebem? Então eu vou voltar aqui para o cantinho, né? Para provar uma introdução da implicação lá na dedução natural, eu ganhava A para provar B e eu tinha um passo a passo aqui no meio. A diferença agora aqui na prova de teoremas é claro, né? Eu uso o rascunho, então a conclusão fica à direita e a hipótese à esquerda, mas esses três pontinhos, ou o que eu vou ter que fazer para, né, para fazer a minha prova, esse passo aqui é álgebra, é matemática. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que ter cuidado também é, tá vendo esse zero aqui? Zero menor que A menor que B está dizendo que tanto A quanto B, né? Quer dizer, A é maior que zero e B é maior que zero. Ambos os valores aqui são positivos, tá? Eu levei isso em consideração. Eu só posso multiplicar essa inequação por A e por B porque elas são positivas. Lembra que se eu multiplicar, né, uma inequação por um valor negativo, eu vou multiplicar, claro, mas eu vou inverter o sinal.
Então, cuidado na hora que for fazer umas coisas assim, multiplicar sem inverter o sinal só porque esse A e esse B eram maiores que zero. Então, só para visualizar o todo, né? A minha hipótese era que A e B eram reais, e para provar essa implicação, eu supus que zero menor que A menor que B. Se A menor que B, eu posso multiplicar por A e aí eu vou conseguir um A ao quadrado menor que AB. Mas eu também podia multiplicar por B e aí eu conseguiria um AB menor que B quadrado. E aí, juntando o A ao quadrado menor que AB com AB menor que B ao quadrado, eu vou chegar na minha conclusão, que é A ao quadrado menor que B quadrado. Que é exatamente o que está escrito aqui em texto, que está escrito aqui de maneira mais formal. Pessoal, a prova de teorema tem duas partes. Pelo menos é o jeito que o Rodrigo ensina e é o jeito que eu estou ensinando aqui para vocês também. Primeiro a gente faz o rascunho e depois a gente faz o texto. Só que, pessoal, o texto eu não vou ensinar ele para vocês. Tá lá na apostila, é só fazer o passo a passo. E percebam, né? O texto, no fundo, o que ele está fazendo é explicando para vocês ou explicando para o leitor o que foi feito. Tudo aquilo que eu tinha falado. Supomos que A e B eram reais, que zero é menor que A menor que B. E aí, dessa premissa, a gente tirou que A era menor que B, mas eu deixei claro também que os valores A e B eram positivos. E aí eu multipliquei por A e cheguei em A ao quadrado menor que AB, depois em AB menor que B ao quadrado, por fim em A ao quadrado menor que B ao quadrado. Então deem uma olhada lá na apostila do Rodrigo qual é o esqueleto dos textos das provas de teorema, mas eu não vou passar aqui. Tá? A dica que eu dou para vocês, sempre ajuda os alunos, é sejam os mais sucintos possíveis nos textos de prova. Perceba que aqui, em momento nenhum, eu falei que eu multipliquei por A, que eu multipliquei por B. A gente não coloca conta no meio do texto. Inclusive, essas contas já estão no rascunho, né? Se eu quiser ir lá e dar uma olhada. Mas texto de prova de teorema, pessoal, é meio assim, bem direto mesmo. Eu imagino que vocês já devam ter passado por isso em livro de cálculo, livro de geometria, livros matemáticos, de ter uma explicação ali de um problema, uma resolução de um exercício, e o autor não deixar muito claro, né? Ele mostra um passo, mostra o segundo passo, o que foi feito ali no meio do caminho, ninguém sabe. É assim mesmo, pessoal. Se a gente for explicar cada detalhezinho no texto, além de ficar muito grande, fica confuso, tá? Então, um texto bem sucinto, bem objetivo, me explica no texto, me mostra no texto o que você supôs e o que você concluiu a partir das suposições, tá? Então, a partir disso eu tive isso, a partir disso eu tive isso, e é só mostrar de onde veio cada coisa. E a gente tem mais estratégia de prova. Aqui a gente tem uma segunda. E é uma segunda estratégia de prova para mostrar o mesmo A implica em B. Essa daqui chama estratégia da contrapositiva. E ela vem, pessoal, da álgebra booleana, que a gente sabe que A implica em beta é equivalente a não beta implica em não alfa. Volta na aula de álgebra booleana da lógica proposicional, ou então faz a tabelinha verdade, vocês vão ver que é a mesma coisa. Ou seja, para provar que alfa implica em beta, o que eu posso fazer é ganhar não beta para concluir não alfa. Vamos ver aqui como faz, né? Eu já começo colocando essas premissas que A, B e C são reais. Aqui também me disse que A é maior que B. E a conclusão que eu vou chegar é que AC menor ou igual a BC implica, né? Então, C menor ou igual a zero. E o que eu vou fazer? Aqui eu percebo que eu tenho A maior que B, eu tenho que provar o AC menor ou igual a BC, eu poderia multiplicar C dos dois lados, mas eu teria que inverter o sinal. O C eu não sei se é positivo ou negativo, então não sei se posso inverter o sinal. Esquisito, né? Na verdade, pessoal, é porque existe um caminho mais fácil. E na verdade, pessoal, existem dois caminhos para resolver esse problema. Aproveito para dizer para vocês que, assim como dedução natural, na demonstração de teoremas não tem um caminho único, não tem uma regrinha que se usa primeiro, que se usa depois. Demonstrar um teorema é igual um quebra-cabeça. Vocês podem começar do jeito que vocês quiserem. Vocês têm que fazer é provar a conclusão usando as técnicas, usando as demonstrações que a gente vai aprender. E o que é que eu vou fazer, né? Eu sei que esse alfa implica em beta é a mesma coisa que não beta implica em não alfa. Então o que eu vou assumir é o não beta. Ou o que eu vou assumir é a conclusão, lado direito da implicação negado.
E C menor ou igual a zero negado fica C maior que zero. Professor, por que que o igual sumiu, né? Pessoal, a negação ela é uma operação em cima de conjuntos. Antes a gente tinha, né, simplesmente o verdadeiro e o falso. E aí, se o valor era verdadeiro, fazer a negação do verdadeiro era o falso, né? Ou seja, tá vendo? Se eu pensar nisso aqui num conjunto, é um conjunto que tem duas possibilidades. E aí eu inverto. O que era preto ficou branco, o que é branco ficou preto. Porque é a mesma coisa, né? Aqui eu posso representar C menor ou igual a zero, colocando o zero aqui e fazendo aqui aquela retinha. Isso aqui é C, né? Negar isso tudo vai ser o quê? Vai ser inverter tudo. Agora, os números maiores é que vão ser levados em consideração. E se eu aceitava o zero, agora eu não aceito. E agora eu tenho esse conjunto vazio aqui em C. De maneira mais prática, negar um menor ou igual é fazer virar o maior e vice-versa. Ou seja, inverte o sinal, se tinha um igual some, se não tinha aparece de novo, tá? E aí o que eu vou ter que concluir é o lado esquerdo da implicação negada, ou seja, eu vou inverter aqui o sinal. E agora percebam, né, as coisas ficaram mais claras. Esse exercício está parecendo com o anterior. O que eu tenho aqui é A maior que B e eu posso multiplicar por C, inclusive porque C é positivo, então não inverte sinal nem nada. E aí eu fico com AC maior que BC, que é onde eu queria chegar. Bem rapidinho, percebam o texto, né? O que eu supus é a conclusão já negada. E aí eu mostrei que eu cheguei em AC maior que BC. E o que eu concluo é a conclusão do exercício. Eu nem explico qual regra que eu usei, tá? A gente imagina que o leitor já sabe qual regra que foi utilizada.